Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e aqui vamos mergulhar no mundo dos livros que vão nos ajudar a entender mais sobre educação de filhos. Se você quer acompanhar a leitura de alguns trechos destes livros, fiquem aqui comigo. Toda semana vou trazer a leitura de trechos dos livros que estamos lendo lá no meu grupo de WhatsApp. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso queira receber todos os dias áudios, PDFs, atividades e ofertas que disponibilizo lá. Você será muito bem-vindo. Já se inscreve, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho e vem comigo. Ron e Sandy estavam cansados. O filho de 7 anos deles, Colin, era um bom menino. Não causava problemas na escola, os amigos e os pais gostavam dele e normalmente fazia o que devia fazer. Mas, segundo os pais, ele era completa e incuravelmente egoísta. Sempre pegava o último pedaço de pizza, mesmo se ainda tivesse um pouco no prato. Ele implorou por um filhote de cachorro, mas não demonstrou nenhum interesse em brincar com o animalzinho, muito menos em limpar os cocôs que ele fazia. Mesmo depois de ficar grande demais para os brinquedos, recusava-se a deixar o irmão mais novo brincar com eles. Ron e Sandy sabiam que um pouco de egocentrismo em crianças é normal. Não queriam mudar a personalidade de Colin. Queriam amá-lo pelo que ele era. Mas às vezes ficavam furiosos pelo fato de o filho frequentemente parecer incapaz de pensar nas outras pessoas. Quando se tratava de habilidades relacionais, como empatia, gentileza e consideração, Colin simplesmente parecia não ter desenvolvido esse circuito. A gota d'água ocorreu um dia depois da escola, quando Colin desapareceu no quarto que dividia com o irmão de 5 anos, Logan. Ron estava na cozinha quando ouviu os gritos do quarto dos meninos. Ele foi investigar e encontrou Logan atormentado, furioso com o irmão mais velho e chorando em cima de uma pilha de trabalhos de arte e troféus. Colin havia decidido redecorar o quarto. Ele havia tirado todas as aquarelas e desenhos de canetinha de Logan das paredes e os substituído com seus próprios pôsteres e cartões de beisebol que colara em fileiras por toda a maior parede do quarto. Além disso, havia retirado 2 troféus de futebol de Logan da prateleira e colocado seus bonecos, que balançavam a cabeça, no lugar. Colin havia empilhado todas as coisas de Logan em um canto do quarto, segundo ele, para não ficarem no caminho. Quando Sandy chegou em casa, ela e Ron conversaram sobre a frustração que estavam sentindo com o filho mais velho. Sinceramente, acreditavam que não havia maldade nas atitudes de Colin. Na verdade, ele era quase o problema. Ai, meu Deus, não é ele não, gente, é esse. Não vou voltar. Então, na verdade, esse era quase o problema. Ele sequer levava os sentimentos de Logan em consideração para pretender magoá-lo. Ele redecorou o quarto pelo mesmo motivo pelo qual sempre pegava a última fatia de pizza. Simplesmente não pensava nos outros. Esse problema é bem comum para os pais. Queremos que nossos filhos sejam carinhosos e atenciosos para que tenham relacionamentos significativos. Às vezes tememos que, por não serem tão gentis, ou compassivos ou gratos, ou generosos, como queremos que sejam, eles jamais serão. É claro que não podemos esperar que um menino de 7 anos se comporte como um adulto esclarecido. Evidentemente, queremos que nossos filhos se tornem homens e mulheres fortes, complacentes, respeitosos e amorosos. Mas é um pouco demais esperar isso de alguém que acabou de aprender a amarrar os próprios sapatos. No entanto, embora seja importante confiar no processo e saber que muito do que queremos para nossos filhos ocorrerá ao longo do tempo, podemos prepará-los e direcioná-los para se tornarem crianças, adolescentes e, por fim, adultos totalmente capazes de ter relacionamentos e de levar os sentimentos dos outros em consideração. Algumas pessoas simplesmente
tem menos conexões neurais no circuito encarregado da empatia e dos relacionamentos. Assim, há crianças que têm dificuldade para ler e precisam praticar e criar essas conexões em seus cérebros e outras que têm dificuldade de se relacionar e precisam ter essas conexões estimuladas e cultivadas. Da mesma forma que a deficiência de aprendizado é um sinal de desafio mental, isso também ocorre com a incapacidade de sentir a dor de outra pessoa. Trata-se de uma questão de desenvolvimento e não necessariamente de um problema de caráter. Toda criança que não parece predisposta a estabelecer conexão e ter compaixão pode aprender o que significa estar em um relacionamento e suprir as responsabilidades inerentes a ele. É disso que se trata este capítulo. A maioria das informações que fornecemos nos capítulos anteriores visou ajudar a desenvolver todo o cérebro do seu filho com o objetivo de desenvolver uma noção forte e resiliente de eu. Mas, assim como Ron e Sandy, as crianças precisam também de ajuda para compreender o que significa tornar-se parte de nós, para se integrarem com outros. Em nossa sociedade em constante mutação, aprender a passar de eu para nós é essencial para que nossos filhos sejam capazes de se adaptar ao nosso mundo futuro. Ajudar as crianças a se tornarem membros de nós, sem perder o eu individual, é uma tarefa difícil para qualquer pai. Contudo, a felicidade e a realização resultam de se estar conectada a outros, ao mesmo tempo em que se mantém uma identidade única. Essa também é a essência da visão mental, que, como você deve lembrar, relaciona-se com o ato de ver a própria mente, assim como a mente do outro. É sobre desenvolver relacionamentos satisfatórios, ao mesmo tempo que se cultiva uma noção saudável do self. No capítulo 5, abordamos o primeiro aspecto da visão mental, ver e compreender a nossa mente. Falamos sobre ajudar crianças a se tornarem conscientes de e integrar as muitas partes diferentes de si mesmas, por meio da roda da consciência. O conceito-chave nesse aspecto da visão mental é a percepção pessoal. Agora queremos voltar nossa atenção ao segundo aspecto da visão mental, o desenvolvimento da capacidade de ver e se conectar com a mente dos outros. Essa conexão depende de empatia e de reconhecer os sentimentos, os desejos e as perspectivas do outro. O filho de Ron e Sandy parecia necessitar de habilidades de empatia, além de desenvolver e integrar todo o cérebro e as diferentes partes de si mesmo. Ele precisava de muita prática para ver as coisas da perspectiva de outras pessoas, para visualizar a mente das outras pessoas. Ele precisava desenvolver esse segundo aspecto da visão mental. Empatia mais percepção igual visão mental. Percepção e empatia. Se podemos estimular essas características em nossos filhos, nós lhes daremos o dom da visão mental, oferecendo-lhes consciência sobre si mesmos e conexão com quem os cerca. Mas como podemos fazer isso? Como estimular nossos filhos a se conectarem com a família, os amigos e o mundo ao mesmo tempo que cultivam e mantêm a própria noção individual de self? Como podemos ajudá-los a aprender a compartilhar, a se darem bem com os irmãos, a negociar na política do parquinho, a se comunicarem bem e a levar os sentimentos dos outros em consideração? A resposta a todas essas perguntas surgem da conexão eu-nós, que podemos compreender a princípio vendo como o cérebro participa da criação dos relacionamentos. O cérebro social, programado para nós. O que você imagina quando pensa no cérebro? Talvez se lembre das aulas de biologia da escola, aquele órgão esquisito boiando no pote ou uma imagem dele em um livro-texto. O problema dessa perspectiva do cérebro único, em que consideramos o cérebro de cada indivíduo um órgão solitário, isolado em um único crânio, é que negligencia a verdade que os cientistas vieram a compreender ao longo das últimas décadas.
O cérebro é um órgão social feito para estar em relacionamento. É fisicamente conectado para receber sinais do ambiente social que, por sua vez, influenciam o mundo interior da pessoa. Em outras palavras, o que acontece entre cérebros tem muito a ver com o que ocorre dentro de cada cérebro individual. O self e a comunidade são fundamentalmente interrelacionados, uma vez que todo cérebro é continuamente construído por suas interações com outros. Mais do que isso, estudos sobre felicidade e sabedoria revelam que um fator-chave no bem-estar é dedicar atenção e paixão em benefício de outras pessoas, em vez de focar preocupações individuais e separadas de um self privado. O eu descobre significado e felicidade ao se juntar e pertencer a um nós. Para dizer de outra forma, o cérebro é programado para a integração interpessoal, assim como suas muitas partes diferentes são feitas para funcionarem juntas. Cada cérebro individual é feito para se relacionar com o cérebro de cada pessoa com quem interagimos. Integração interpessoal significa que respeitamos e alimentamos nossas diferenças quando cultivamos nossas conexões uns com os outros. Assim, embora queiramos ajudar nossos filhos a integrarem o cérebro esquerdo e o direito, o cérebro do andar de cima com o cérebro do andar de baixo, as memórias implícitas e explícitas e assim por diante, também precisamos ajudá-los a compreender a extensão na qual estão conectados com a família, os amigos, os colegas de aula e outras pessoas de suas comunidades. Ao compreender facetas básicas do cérebro relacional, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem uma visão mental que lhes permitirá viver relacionamentos mais profundos e significativos. Os refletores na mente. Você sente sede quando vê alguém bebendo algo? Ou boceja quando outra pessoa boceja? Essas reações familiares podem ser compreendidas à luz de uma das mais fascinantes descobertas a respeito do cérebro: os neurônios espelhos. Eis como se deu essa descoberta. No começo dos anos 90, um grupo de neurocientistas italianos estava estudando o cérebro de um macaco. Eles haviam implantado eletrodos para monitorar neurônios individuais e, quando o macaco comia um amendoim, determinado eletrodo disparava. Até aí não houve nenhuma surpresa, era o que eles esperavam. Mas então o lanche de um cientista mudou o curso de nossa percepção da mente. Um dos pesquisadores pegou um amendoim e comeu diante do macaco. Em resposta, o neurônio motor do macaco disparou, o mesmo que havia disparado quando ele havia comido amendoim. Os pesquisadores descobriram que o cérebro do macaco era influenciado e tornava-se ativo apenas ao observar os atos de outros. Quer o macaco testemunhasse uma ação, quer realizasse ele próprio o mesmo comportamento, o mesmo conjunto de neurônios era ativado. Imediatamente, os cientistas começaram a trabalhar para identificar esses neurônios espelhos nos seres humanos. Embora haja muito mais perguntas do que respostas sobre exatamente o que são e como funcionam, estamos aprendendo ativamente cada vez mais sobre o sistema de neurônios espelhos. Tais neurônios podem ser a raiz da empatia e, portanto, contribuir para a visão mental no cérebro humano. Os neurônios espelhos respondem apenas a atos com intenção, nos quais há alguma previsibilidade ou algum propósito que possa ser percebido. Por exemplo, se alguém simplesmente acena a mão no ar, aleatoriamente, seus neurônios espelhos não reagirão. Contudo, se essa pessoa realizar um ato que você possa prever por experiência, como tomar um gole de água, seus neurônios espelhos descobrirão o que é pretendido antes mesmo de a pessoa fazê-lo. Assim, quando a pessoa levanta a mão, segurando um copo, você pode prever em um nível sináptico que ela pretende tomar um gole de água. Não apenas isso, mas os neurônios espelhos no cérebro do andar de cima vão prepará-lo para um gole também. Nós vemos um ato, compreendemos o objetivo dele e nos aprontamos para espelhá-lo. Basicamente, é por isso que ficamos com sede quando outras pessoas bebem e bocejamos quando outras pessoas bocejam. Talvez por isso um bebê recém-nascido com poucas horas de vida seja capaz de imitar o pai quando este mostra a língua.
Neurônios espelhos também podem explicar por que irmãos mais jovens às vezes são melhores nos esportes. Antes sequer de entrarem em seus times, seus neurônios espelhos dispararam cada uma das centenas de vezes que viram os irmãos baterem, chutarem e atirarem uma bola. Em um nível mais complexo, os neurônios espelhos nos ajudam a compreender a natureza da cultura e como nossos comportamentos compartilhados nos conectam. Filhos com pais, amigos com amigos e, por fim, marido com mulher. Agora vamos dar mais um passo. Com base no que vemos, assim como ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos, no mundo ao nosso redor podemos espelhar não apenas as intenções comportamentais dos outros, mas também seus estados emocionais. Em outras palavras, neurônios espelhos permitem não apenas que imitemos o comportamento dos outros, mas realmente nos identifiquemos com seus sentimentos. Percebemos não apenas a ação que virá a seguir, mas também a emoção que sustenta o comportamento. Por esse motivo, também poderíamos chamar essas células neurais especiais de neurônios esponjas, visto que nos encharcamos com esponjas com o que vemos nos comportamentos, nas intenções e nas emoções das outras pessoas. Nós não apenas espelhamos de volta para os outros, mas também absorvemos como esponjas seus estados internos. Pense no que acontece quando você está em uma festa com amigos. Se você se aproximar de um grupo que está rindo, provavelmente se pegará sorrindo, ou mesmo rindo antes de ouvir a piada. Já notou que quando está nervoso ou estressado, seus filhos costumam ficar assim também? Os cientistas chamam isso de contágio emocional. Os estados internos dos outros, de alegria e diversão a tristeza e medo, afetam diretamente nosso próprio estado mental. Nós inundamos os outros em nosso próprio mundo interior. Assim, você entende por que os neurocientistas chamam o cérebro de órgão social, pois é absolutamente construído para a visão mental. Somos equipados biologicamente para estarmos em relacionamentos, compreendermos de onde outras pessoas estão vindo e influenciarmos uns aos outros. Como explicamos ao longo do livro, o cérebro é realmente remodelado por nossas experiências. Isso significa que todo debate, discussão, piada ou abraço que compartilhamos com alguém literalmente altera o nosso cérebro e o das outras pessoas. Depois de uma conversa intensa ou do tempo passado com alguém importante em nossa vida, temos um cérebro diferente. Como nenhum de nós está trabalhando com uma mente de crânio único, toda a nossa vida mental é resultado de nosso mundo neural interior e dos sinais externos que recebemos dos outros. Cada um de nós deve juntar nosso eu individual com outros para se tornar uma parte de nós. As bases para conexão. Criando modelos mentais positivos. O que isso tudo significa para os nossos filhos? Os tipos de relacionamentos que eles vivenciam estabelecerão o modo como se relacionarão com os outros pelo resto da vida. Em outras palavras, a forma como são capazes de usar a visão mental para participar de um nós e se unir a outras pessoas ao longo do caminho é baseada na qualidade do relacionamento de afeto deles com seus cuidadores, incluindo pais e avós, babás, professores, colegas e outras pessoas importantes em suas vidas. Quando as crianças passam tempo com as pessoas mais importantes de suas vidas, desenvolvem importantes habilidades relacionais como se comunicar e ouvir bem, interpretar expressões faciais, compreender a comunicação não verbal, compartilhar e sacrificar-se. Nos relacionamentos também desenvolvem modelos sobre como se encaixam no mundo ao redor delas e como os relacionamentos funcionam. Aprendem se podem confiar que os outros atendam e respondam às suas necessidades e sentem-se conectadas e protegidas o suficientes para sair e correr riscos. Em resumo, aprendem se os relacionamentos as deixarão se sentindo sozinhas e invisíveis, ansiosas, confusas ou ressentidas, compreendidas e bem cuidadas. Pense em um recém-nascido. Um bebê nasce pronto para se conectar, pronto para ligar o que vê nos outros com o que faz e com o que sente por dentro. Mas e se esses outros apenas raramente entram em sintonia com o que ele precisa? E se
Com frequência, os pais não estão disponíveis e o rejeitam. Então, inicialmente, a confusão e a frustração permearão a mente da criança. Sem momentos íntimos de conexão consistentes com seus cuidadores, ela pode crescer sem visão mental, sem compreender a importância de se juntar a outras pessoas. Aprendemos cedo na vida a usar nossas conexões com outras pessoas confiáveis para aliviar nossa aflição interna. Essa é a base do apego seguro. Mas, se não recebermos esse tipo de carinho, nosso cérebro precisará se adaptar e fazer o melhor possível. As crianças podem aprender a fazer sozinhas na tentativa de se acalmarem como podem. O circuito relacional e emocional do cérebro infantil, que precisa de proximidade e conexão, que não estão sendo oferecidas a elas, pode desligar completamente como forma de se adaptar. É assim que o cérebro social desliga sua motivação inata por conexão apenas para sobreviver. No entanto, se os pais aprenderem a demonstrar amor e sintonia consistentes e previsíveis, as crianças desenvolverão visão mental e atingirão o potencial relacional para o qual seu cérebro foi programado. Não são apenas os pais que criam estratégias de adaptação ou modelos mentais para como as crianças veem os relacionamentos. Pensem no que seus filhos estão aprendendo de seus relacionamentos com os diversos cuidadores, como o treinador que enfatiza a importância de trabalhar em conjunto e fazer sacrifícios pelos colegas de equipe, ou a tia supercrítica que ensina que uma parte central de um relacionamento envolve desaprovação em encontrar culpados, ou o colega de aula que vê todos os relacionamentos através da lente da competição, considerando todos rivais ou adversários. Ou ainda a professora que enfatiza bondade e respeito mútuo e dá exemplos de compaixão em suas interações com as crianças de sua turma. Todas essas diferentes experiências relacionais programam o cérebro de uma criança para o que um nós se parece. Lembre-se de que o cérebro usa experiências repetidas ou associações para prever o que esperar. Quando os relacionamentos são frios e as pessoas são distantes, críticas ou competitivas, isso influencia na maneira como a criança espera que os relacionamentos sejam. Por outro lado, se a criança vive relacionamentos cheios de carinho, conexão e proteção, esse se tornará o modelo para relacionamentos futuros, com amigos, outros membros de diversas comunidades e, por fim, com parceiros românticos e seus próprios filhos. Não é realmente um exagero dizer que o tipo de relacionamento que você oferece a seus filhos afetará as próximas gerações. Podemos impactar o futuro do mundo cuidando bem de nossos filhos e tendo a intenção de lhes proporcionar tipos de relacionamentos que consideramos para nós normais, oferecendo experiências que levam à conexão. Além de apresentarmos bons relacionamentos para os nossos filhos, precisamos prepará-los para se unirem a outras pessoas, para se tornarem uma parte de um nós. Afinal, o fato de a mente ser equipada e projetada para se conectar com outros não significa necessariamente que uma criança nasça com habilidades relacionais. Nascer com músculos não nos torna atletas, pois é necessário aprender e praticar habilidades específicas. Da mesma forma, as crianças não saem do útero querendo dividir seus brinquedos. Suas primeiras palavras não são: vou sacrificar o que quero para fazermos concessões que nos beneficiem mutuamente. Pelo contrário, as palavras que dominam o vocabulário de crianças pequenas, meu, eu e mesmo não, enfatizam a falta de compreensão que elas têm do que significa ser parte de um nós. Assim, elas precisam aprender habilidades de visão mental, como compartilhar, perdoar, sacrificar e escutar. Colin, o filho de Ron e Sandy, que parece tão egocêntrico, é, em certa medida, um menino bastante normal. Ele apenas ainda não dominou muitas das habilidades de visão mental necessárias para participar como membro contribuinte de uma família. As expectativas de seus pais eram de que, quando tivesse 7 anos, estaria mais integrada à família e disposto a fazer parte de um nós. Embora esteja melhorando constantemente sua inteligência relacional, ele precisa de prática para continuar seguindo nessa direção.
Isso também vale para uma criança tímida. Lisa, uma mãe que conhecemos, mostrou-nos retratos de um de seus filhos na festa de aniversário de 4 anos de um amigo. Todas as crianças estavam reunidas em um círculo em volta de uma mulher vestida de Dora Aventureira, com exceção do filho de Lisa, Ian, que insistiu em ficar a 2 metros de distância do círculo de crianças não tão tímidas. O mesmo acontecia na aula de música, enquanto as outras crianças cantavam, dançavam e faziam gestos com a música da Dona Aranha. Ian permanecia sentado no colo da mãe e recusava-se a fazer qualquer coisa além de observar tudo timidamente. Naqueles anos, Liz e o marido tiveram de se equilibrar sobre a tênue linha que separava estimular novos relacionamentos e forçá-los demais. Contudo, ao darem ao filho repetidas oportunidades de interagir com outras crianças e descobrir como fazer amigos, sempre o apoiando e reconfortando-o, quando ficava nervoso ou com medo, eles ajudaram o pequeno introvertido a desenvolver as habilidades sociais de que precisava. Embora Ian ainda não mergulhe rapidamente de cabeça em novas situações sociais, ele se sente muito confortável consigo mesmo e às vezes chega a ser extrovertido. Ele encara as pessoas nos olhos quando fala com elas, levanta a mão na sala de aula e frequentemente é o líder do coro de uma interpretação muito entusiasmada do grito de guerra da torcida do jogo de beisebol. Pesquisadores que estudam personalidade humana nos dizem que, em grande parte, a timidez é genética. Na verdade, é parte da constituição central presente no nascimento. No entanto, como no caso de Ian, isso não significa que a timidez não seja modificável até certo grau. Na verdade, a forma como os pais lidam com a timidez dos filhos tem um grande impacto em como as crianças lidam com esse aspecto da personalidade, assim como enquanto serão tímidas no futuro. A questão é que a criação dos filhos é muito importante, podendo influenciar nosso temperamento inato e moldado geneticamente. Podemos ajudar a preparar nossos filhos a se juntarem a outros e viver relacionamentos significativos, oferecendo-lhes estímulos e oportunidades que os auxiliarão a desenvolver essas habilidades de visão mental. Em seguida, falaremos sobre maneiras específicas de fazer isso. Contudo, primeiro explicaremos o que queremos dizer com ajudar crianças a serem receptivas para estarem em relacionamentos. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada. Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.